sejam muito bem-vindos. Eu sou a Débora Ferrioli, artesã, especialista em filtragem com agulhas, e hoje eu trouxe esse quadrinho pra gente fazer. Olha que coisa mais linda! É uma fada com uma fadinha no colo, super fácil de fazer, uma delícia. E nesse quadrinho nós vamos misturar duas técnicas. Nós vamos usar a filtragem com agulhas e o bordado. Você vai amar! Vem comigo no passo a passo. E o que nós vamos precisar? Uma base para fazer filtragem. Nós vamos usar a lã de filtragem, agulha de filtragem, linha de bordado, um tecido, esse aqui é o algodão cru, um tecido, e o bastidor que eu vou colocar para dar acabamento. Esse é um bastidor número 20. Então, como eu começo? Fiz o desenho e passei esse desenho com carbono. Pus o papel carbono, o desenho e passei para o tecido. Esse tecido de algodão cru, eu passei um overlock em volta para ele não desfiar. Algumas partes eu vou fazer filtrada, com a técnica de filtragem seca, com agulha. E outras partes eu vou fazer bordado. Nós vamos conciliar as duas técnicas. Onde for o rostinho, a parte do corpo dela, eu vou fazer bordado. Então, como é que eu começo? Muito simples. Pego uma mechinha de lã, abro bem as fibras, seguro e puxo. E vou pegar uma mechinha bem pequenininha e vou colocar aqui, ó. Vou dobrar e vou colocar aqui no bracinho. Eu vou seguir esse desenho, o risco. Eu vou filtrar dentro, seguindo o risco. Chegando aqui no final, eu dobro essa lãzinha e volto filtrando. Olha que legal, não precisa costurar, não é colado, é só com essa agulha de filtragem que nós vamos fazendo esse trabalho. Terminei esse bracinho, eu vou pegar mais uma mechinha de lã, é sempre de pouquinho, gente, vai bem pouca lã. Vou enrolar assim, ó, vou dar uma amassadinha e vou colocar aqui, ó, tá grande, vou diminuir. Amasso e vou colocar aqui no peito. Mais uma mechinha bem pequenininha de lã e vamos preencher aqui, ó. Ó, se for grande a gente tira e vamos colocar aqui nesse ombro. Se eu quero que fique mais para baixo, sem volume, eu filtro mais. Se eu quero deixar com volume, eu filtro mais em volta e menos aqui. Quanto mais eu filtrar aqui, mais vai abaixar. Então, a gente vai controlando o relevo da peça na filtragem. Agora, eu vou preencher essa área aqui, coloco e filtro. Aqui, ó, quando o espaço é pequeno, a gente tem que tomar cuidado para respeitar o desenho e não filtrar dentro. Agora, eu vou pegar um tom de rosa um pouquinho mais forte e vou fazer esse detalhe aqui no vestido. Então, vem, pego uma mechinha, dobro. Ó, dou uma enroladinha aqui, ó. É só um acabamento. Vou virar aqui. Ó, eu vou virando a lã e vou filtrando até que suma pontinha. Eu não corto a lã. Agora, eu vou pegar um outro tom de lã e vou colocar aqui na sainha. Então, eu venho, dou uma amassadinha na lã e vou colocar aqui. Agora, nós vamos começar a preencher essa sainha de baixo para cima. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas pontinhas aqui, ó. Então, eu vou pegar uma lãzinha mais escura. Pego uma mechinha bem pequena de lã, dobro, e aí eu vou dar uma enroladinha nela. Dei essa enroladinha, vou colocar aqui, ó, aqui embaixo, ó, na pontinha desse biquinho aqui, e vou filtrar.
Ela ficou nesse biquinho aqui. Aí venho nesse biquinho do lado, faço a mesma coisa. Pego uma mechinha de lã, dobro, enrolo. Essa pontinha vai ficar aqui embaixo e a outra eu vou feltrar para cima, ó. Essa lãzinha vai sumindo aqui. Então, eu comecei com o escuro embaixo. Sempre seguindo o desenho e vou fazendo todos esses biquinhos aqui de baixo que são mais escuros primeiro. E é só vir preenchendo, ó. Agora que eu já preenchi aqui embaixo, eu vou vir com uma outra cor, que é a cor do vestidinho, que tava aquele mesmo rosa. Vou fazer a mesma coisa, ó. Dobro, dobro, enrolo e vou vir preenchendo aqui, ó, a outra camada, a camadinha de cima. Só pegar e colocar e venho feltrando. São várias camadinhas de saia, como se fosse pétalas. Nós vamos fazer uma a uma. Feita essa segunda camada da saia, eu vou vir com um outro tom, um tom que é um rosa mais fechado, e vou fazer uma outra camadinha aqui, ó. Entre uma e outra, eu vou colocar essa como se fosse uma pétala sobreposta. E agora eu vou vir com a quarta camada, que é esse outro tom de rosa. Da mesma forma, eu dobro, enrolo e vou colocar toda essa camadinha aqui, ó, filtrando uma por uma. Agora eu vou colocar aqui, ó, nessas duas pétalas também da flor, da mesma forma. Venho, dou uma amassadinha, dou uma enroladinha aqui e venho preenchendo e venho feltrando. Cuidado para não ultrapassar a linha, para seguir o desenho. Feitas essas pétalas aqui dessa flor, o que eu vou fazer? Eu vou vir com esse tomzinho mais escuro e só vou fazer o contorno dessa florzinha aqui. Pra ela dar um destaque. Bem fininho, ó. Uma mechinha bem pequenininha de lã. E vou fazer esse contorno. E vou contornar essa pétala e essa aqui também, ó. Da mesma forma, bem, ó, nada de lã. É muito pouquinho. Venho com a agulha e vou feltrando. Feito isso, nós vamos preencher aqui um pedacinho que é da fadinha bebê. Então, a mesma cor da sainha, a gente vem, pega uma lãzinha bem pequenininha e vamos preencher aqui, ó. Ó, ficou grande, tira um pedacinho da fadinha bebê aqui. Agora, embaixo do vestidinho da fadinha bebê, eu vou colocar um tomzinho mais forte para dar um destaque, acompanhando o movimento aqui, ó, em alguns pontos. Agora nós vamos preencher essa folha que tem aqui. Então, eu pego uma mechinha, dobro, ó, dou uma enroladinha e vou colocar aqui, ó.
Feita a folhinha, nós vamos dar um acabamento aqui no vestidinho. Então eu vou pegar uma mechinha de lã bem fininha, ó, e vou enrolar de um lado, do outro lado eu vou segurando. Eu vou enrolando, enrolando, até ela virar uma florzinha e vou colocar aqui, ó, no vestidinho para dar um charme. Vou pegar uma mechinha de lã, eu escolhi essa cor roxa e vou colocar aqui no meio da folha para dar um acabamento. Agora nós vamos colocar duas folhinhas aqui para também ficar mais bonitinha essa fadinha. Então eu escolho um tomzinho de verde, faço só uma amassadinha aqui, ó, é uma folhinha bem pequenininha. É um detalhe do vestido. E agora eu vou pegar um tom de amarelinho, bem fininho aqui, só para dar um toque nessa florzinha. E vou colocar aqui também. Agora nós vamos preencher o cabelinho com lã também. Vou escolher um tomzinho. Esse cabelinho, ela tem dois coquinhos aqui. Então, primeiro eu venho com uma mechinha de lã aqui e vou preencher o cabelo. Agora eu faço duas bolinhas, né, para colocar aqui o coquinho. Gente, quando eu tava fazendo esse desenho, minha filha olhou e falou assim: "Nossa, a fadinha tá de fone?" Eu falei: "Não, não é fone, não, é um coquinho." Eu adoro esses coquinhos aqui, mas eu achei engraçado. Então, gente, não é fone, não, viu? É um coque. Agora nós vamos pôr o cabelinho aqui na bebezinha. Da mesma forma, eu pego bem pouquinho de lã, uma amassadinha assim, colocar na cabeça. Agora que nós filtramos os cabelinhos, só vou filtrar a pontinha do sapatinho dela. Então, mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou remover, ó, da espuma. Observe que essa lã, ela passa o tecido e ela gruda até na base, tá vendo? É assim mesmo, ó. Olha como que a lã passa. Agora eu vou pôr um pouquinho mais pra cima, porque aqui, ó, nesse pezinho eu vou pôr a pontinha, um nada de lã. Vou dar uma filtradinha no outro aqui. Terminamos nosso trabalho com a filtragem. Então agora nós vamos tirar a base, guardar as lãs e nós vamos começar a bordar. Então agora eu vou pegar a linha de bordado, essa é 367, eu vou pegar, cortei, bato aqui na pontinha para soltar um fio só, vou pegar um fiozinho só, seguro, puxo, separo da meada e agora, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar as duas pontinhas na agulha. Isso, passei as duas pontinhas na agulha, deixo essa laçada e vou começar assim, ó. Eu vou começar do rostinho aqui, ó. Eu pego, enfio e passo a agulha na laçada. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou descer quase no mesmo lugar e vou fazer pontinho atrás. Então eu venho no risco aqui do rosto, um pouquinho para frente e volto no pezinho do ponto de trás, ponto atrás, e vou fazendo o contorno do rostinho. Venho mais ou menos nessa direção no cabelo, eu não vou subir tudo. Agora eu vou descer para o pescoço. Então eu venho por trás aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa aqui no pescoço. Agora eu vou arrematar essa linha, é só entrar para um lado e para o outro.
e vou cortar a linha. Agora, da mesma forma, eu vou fazer a asinha com ponto atrás. Eu vou pegar uma outra cor de lã, uma cor um pouquinho mais clara, e da mesma forma eu vou contornar toda essa asa. Vou começar aqui embaixo, da mesma forma. Desço a agulha, vou um pouquinho para frente e volto atrás. E agora é só seguir o risco, não tem segredo. Com a linha simples, da mesma cor que eu fiz a asa aqui, ó. Aqui em volta da asa eu usei a linha dupla. Agora nós vamos fazer uns traços aqui, ó. Só para ter um leve movimento, preencher um pouco essa asa. Também com pontinho atrás. Só que ela simples. Depois que eu filtrei, eu bordei aqui o rostinho, o contorno, as asinhas. Agora eu vou bordar essa asinha da fadinha bebê. Eu escolhi 2 tons, um tom de azul claro e outro um pouquinho mais escuro. E eu vou bordar essa asinha agora. Depois que eu bordei a asinha da fadinha bebê, eu vou bordar o rostinho e o resto do corpinho dessa fadinha. Eu peguei uma cor de pele e vou bordar. Agora eu vou bordar as perninhas, a mesma cor, pontinho atrás, em volta das perninhas, da mesma forma. Olha como tá ficando atrás. Agora nós vamos bordar o detalhe do rosto. A beleza dessa peça tá na suavidade, então esses olhinhos vão ser só um pontinho para marcação, tanto os olhinhos quanto a boquinha. Então eu vou usar a linha simples, dei um nozinho atrás e ó, eu vou fazer só um pontinho muito pequeno aqui, para ficar bem delicado, bem suave, insinuado esse olhinho. É um pontinho só. É uma peça bem delicada essa. A boquinha da mesma forma, com a linha simples, eu vou entrar aqui, vou sair desse lado. E para ela não ficar muito retinha, eu vou vir aqui no meio, passo aqui e vou puxar para baixo para ela ficar um pouquinho, ó. E vou dar um pontinho aqui para ela ficar como se estivesse sorrindo, né? Mais arredondada, para não ficar muito retinha essa boquinha. Ó. E agora, para dar um acabamento, eu venho a um lápis de aquarela e eu só vou fazer uma bochechinha rosa, para ela não ficar tão branquinha. Eu venho e dou uma pintadinha aqui. E eu posso vir também, ó, com esse lápis aquarelável e também dar uma coloridinha só na parte dessa asinha aqui, ó. Só para dar um toque. Depois que eu bordei e passei o lápis aquarelável, eu vou dar o acabamento que eu vou pôr umas florzinhas aqui, como se ela tivesse uma tiara de flores. Só que eu vou fazer de filtragem. Então eu voltei a minha base de espuma, né? Toda vez que a gente faz filtragem, a gente usa a base de espuma. Vou pegar uma lãzinha, mas olha a quantidade que é bem pouquinha. E vou enrolar. Enrolo e vou colocar com agulha uma florzinha aqui. Nós terminamos nossa tiara de flores. Olha como ficou super delicado. E para a gente encerrar a peça, nós vamos colocar no bastidor. Agora eu vou pegar meu bastidor de madeira. Esse é um bastidor número 20. O lado abaulado fica para frente. Esse lado que é mais retinho fica para trás. Eu vou abrir. Vou colocar o trabalho certinho aqui.
Esse tecido eu cortei bem justo, viu, gente? Mas pode cortar um pouquinho maior, que fica mais fácil para colocar. Aí eu venho e vou fechar o bastidor aqui, ó. E olha como ficou a nossa fadinha. Olha que coisinha linda. E no vídeo de hoje nós fizemos esse quadrinho aqui de filtragem com bordado. Espero que vocês tenham gostado. Clique no botão para se inscrever no canal e se você gostou, deixe seu joinha. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau!